A maioria das obras épicas esconde seu grande vilão e a sua conspiração até o meio da história. Fullmetal Alchemist faz o oposto. No seu primeiro episódio, ele nos apresenta não apenas os heróis, mas o primeiro mártir da guerra contra o Estado, Isaac, o alquimista de gelo. Um inscrito comentou que queria muito um vídeo sobre o alquimista de gelo que aparece no primeiro episódio. Então aqui está. Lembrem-se de deixar um like, compartilhar o vídeo e deixar no comentário o que vocês querem ver no canal. Vemos em Fullmetal Edward Alphonse ainda ingênuos e focado em sua busca pessoal, enfrentando um homem que eles consideram um terrorista. Isaac declara que está prestes a derrubar o governo de Amestris e impedir uma tragédia nacional. Naquele momento ele parece um louco consumido pela vingança, mas à luz do que aprendemos ao longo dos 64 episódios, devemos fazer a pergunta crucial: Isaac estava realmente errado? Hoje vamos argumentar que Isaac não era um vilão, mas um profeta trágico, cuja percepção da verdade era tão precisa quanto insuportável. Sua rebelião foi um ato de justiça radical e um prelúdio ético que valida a luta do Elric e de Roy Mustang. Vamos analisar a moralidade de sua rebelião contra um Estado que ele sabia ser fundamentalmente maligno. Para compreender a moralidade de Isaac, é essencial entender sua origem. A guerra de extermínio de Ishval, Isaac, como muitos alquimistas federais, foi coagido a participar ou testemunhar um crime de guerra de proporções genocidas. Na ética, Isaac foi um dos poucos a não sucumbir à racionalização ou à negação, enquanto Roy Mustang e mais Hughes tentaram suprimir a culpa e subir na hierarquia, para talvez mudar o sistema por dentro. Isaac escolheu a negação total da autoridade. Ele percebeu que um Estado capaz de cometer genocídio contra seu próprio povo não é um Estado que merece obediência. Ele viu o exército não como protetor, mas como uma ferramenta de matança institucionalizada. Sua rebelião não é motivo por poder pessoal, mas pela dor moral e pela rejeição absoluta ao mal que ele testemunhou. O sistema o transformou em uma máquina de guerra e a única maneira de Isaac recuperar sua humanidade era declarar guerra ao próprio sistema. Ele se torna o exemplo mais extremo de que a troca equivalente funciona até na alma. O preço por participar do mal é a perda da paz, forçando-o a uma luta interminável pela justiça. O que realmente distingue Isaac não é apenas sua raiva sobre o passado, mas sua precisão profética sobre o futuro. Pense em suas acusações. Ele fala sobre uma grande transmutação que transformará o país. Na época, isso parecia um delírio de um veterano traumatizado, mas é exatamente o plano do pai: usar a totalidade de Amestris como um círculo de transmutação humana gigante, sacrificando milhões de almas para transcender a existência. Isaac foi o primeiro personagem na série a ver a totalidade da ameaça. Ele não viu apenas um líder corrupto, mas uma entidade metafísica, por trás de tudo, manipulando o governo, enquanto Hughes teve que investigar laboratórios, arquivos e nomes. Isaac chegou à conclusão fundamental através de sua experiência visceral do mal em Ishval. Isaac agiu como o primeiro cidadão a exercer o direito de rejeição da tirania. Ele sabia que não havia tempo para eleições ou investigação gradual. A ameaça era iminente e sistêmica. Ele estava certo. À medida que Roy Mustang avançava na investigação, ele apenas confirmava as alegações que Isaac fez no primeiro episódio. A maior tragédia de Isaac é ser um profeta não ouvido. Por que Isaac falhou? Ele atacou cedo demais, os heróis não tinham o contexto necessário. Para Ed, Isaac era apenas um obstáculo em sua busca pessoal. Sua escolha de usar métodos destrutivos, terrorismo de Estado, ataque à capital, garantiu que ele fosse rotulado como inimigo e não como salvador. Embora seu objetivo fosse moralmente justificado, seus meios eram condenáveis, o que permitiu ao Estado descredibilizá-lo facilmente. Ele foi silenciado diretamente pelo centro da conspiração. Sua morte nas mãos de Führer, King Bradley, é a validação final e brutal de suas acusações. Ele foi executado não por seus crimes de destruição, mas pela verdade que ele possuía. A morte de Isaac ensina uma lição amarga sobre a natureza da rebelião. Para ser eficaz, a rebelião precisa de
apoio e de um timing correto. Isaac foi o primeiro grito, mas precisava de uma equipe, como a que Mustang e os irmãos Elric formaram mais tarde, para ter sucesso. A verdade dele foi confirmada mais tarde, mas tarde demais para salvá-lo. Ele foi a semente que só floresceu através do sacrifício de mais Hughes. Isaac nunca foi redimido no enredo de Full Metal, ele morre como um traidor, um terrorista. No entanto, sua existência é essencial para a integridade moral da obra. Ele nos força a confrontar o dilema: o que você faz quando a lei e a justiça estão em conflito? Isaac não estava certo sobre como agir, mas ele estava absolutamente certo sobre o que combater. Ele foi o primeiro a entender a escala do mal que espreitava sobre a superfície de Amestris, e o primeiro a ter coragem, ou a loucura de se levantar. Sua história é um lembrete poderoso de que às vezes a paranoia é apenas a percepção aguçada de um perigo real. Ele foi o profeta injustiçado que pavimentou o caminho para a verdade. E se a luta de Ed, Alphonse e Roy foi justa, é porque no fundo eles estavam finalmente completando a missão de Isaac: derrubar o mal absoluto que governava Amestris.